Bom dia, mais um dia que o Senhor fez para que as coisas prosperem na sua vida. Mais um dia criado por esse Deus que te ama. Ele já provou o amor dele por você quando Jesus veio a essa terra morrer e ressuscitar por causa de você e por causa de mim, para nos dar a vida eterna e também uma vida prazerosa, uma vida abundante nessa terra. O que eu quero falar com você nessa manhã é de um texto sobre algo que o Espírito Santo falou no meu coração e que me abriu os olhos para algumas coisas. Um texto que está aqui no primeiro livro escrito pelo profeta Samuel, no capítulo 16. Eu vou ler a partir do versículo 14. O que eu quero falar com você nessa manhã é que Deus, Ele tem descanso para a sua vida. Ele não tem momentos de alívio, Ele tem descanso para a sua vida. Pastor, o que é a diferença de um descanso e de um alívio? Um alívio é momentâneo. Sabe assim, você trabalhou durante o dia inteiro e de repente cansou, aí vem aquele copo de água fria, ou para muitos, uma Coca-Cola gelada. Ai, estou aliviado, me aliviou isso. Mas depois volta e pega pesado de novo. Deus tem descanso. O que é o descanso? Descanso é trabalhar, não é para ficar à toa não. É para você trabalhar, para você ser um excelente naquilo que você faz. Mas você viver descansado. Você viver em paz, não procurando momentos de alívio, momentos de felicidade, momentos passageiros de paz. Jesus disse, eu te dou a minha paz, eu não dou igual o mundo dá. O mundo, meu irmão, não tem paz. Ele tem momentos de alívio, ele tem momentos de paz. Só que ninguém vive de momento, não é verdade? Deus tem um casamento de descanso para você, um casamento de paz. Deus tem um trabalho de paz, Ele não tem um trabalho de alívio, que trabalha durante um mês inteiro, teve um dia bom, e os outros 20 e tantos dias foram dias turbulentos, dias atribulados. Deus tem no seu dia a dia, na sua rotina, na sua correria, Deus tem paz, Deus tem descanso. Ele mesmo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vai remover todo esse cansaço, e você vai encontrar então um descanso. Não é um alívio momentâneo, mas um descanso, uma paz que o mundo não tem para você. Amém? Olha o que está escrito aqui nesse texto. A Bíblia diz aqui, tendo-se retirado de Saul o Espírito Santo do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Ué, pastor, mas Deus tem espírito maligno para atormentar as pessoas? Esse contexto aqui, o que era essa situação? Saul era um rei de Israel, e esse mesmo rei Saul, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele, igual falamos da semana passada sobre Jonas, ele saiu da presença de Deus, ele fugiu da presença de Deus, e ele não quis mais seguir as direções e os conselhos de Deus, e quis fazer segundo o que ele achava, segundo o que ele tinha em mente. E quando nós saímos da presença de Deus, a tempestade vem. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, você pode ter certeza que vem um tormento. Quando eu obedeço, vem bênção. Quando eu desobedeço, então Deus manda coisa ruim, pastor? Não, sou eu quem atraio para a minha vida. Quando é a mesma coisa de um caminho. Tem uma estrada asfaltada e tem uma estrada toda de terra que está só a poeira. Ou está cheio de barro. E eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho o poder de decidir, de escolher para onde que eu vou. Eu vou andar na estrada de terra ou vou andar na estrada de asfalto? A estrada de asfalto é a obediência a Deus. E a estrada de terra, empoeirada ou barrenta, é o caminho da desobediência. Então eu escolhi desobedecer a Deus, então eu escolhi andar na estrada empoeirada. Aí eu vou estar com o meu carro empoeirado, para o lado de dentro, para o lado de fora, o carro todo sujo, e ainda eu vou falar, mas Deus que mandou o barro, Deus que mandou a poeira? Não, fui eu quem escolhi andar por esse caminho. Você entende o que é o espírito vir atormentar, um espírito maligno vir atormentar Saul? Aí versículo 16 diz assim, o servo de Saul diz assim, manda pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor.
Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e traz ele aqui. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e é valente. Ele é um homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi estar perante mim, pois me caiu em graça. E o último versículo diz: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Amém, meu irmão? Esse texto aqui fala o quê? Saul, por ter desobedecido a Deus, estava vivendo atormentado. E aí um dos servos de Saul, um dos amigos dele, falou assim: olha, podemos arranjar uma solução para isso. Ainda que não seja uma solução eficaz, mas é uma solução passageira. Eu tenho alívio para a tua vida, Saul. Ele falou assim: o que você tem em mente? Ele falou assim: vamos fazer uma coisa. Traz uma pessoa que saiba tocar bem uma harpa. Traga uma pessoa que saiba, né, ministrar bem, que saiba orar, que saiba pregar. Estou já contextualizando aqui para nós. Traga uma pessoa que me fale palavras agradáveis, que produza alívio na minha vida. Traga uma pessoa que cante louvores a Deus, e esses louvores vão trazer alívio para a sua vida. E Saul falou assim: então traz esse homem para cá. Eu quero conhecer essa pessoa. Eu quero conhecer. Quem que é? Ele falou assim: tem um rapaz, ele é filho de Jessé. Esse rapaz é um homem de Deus, Deus é com ele. E ele toca muito bem a harpa. Você conhece pessoas assim? Nossa, eu conheço uma pessoa que prega muito bem. Quando ele fala de Deus, eu sinto paz. Quando ele ora, eu sinto paz. Esses dias eu tive uma experiência assim muito gratificante para mim. Nós vamos fazer um evento agora, um evento de colheita de almas numa escola, e nós estivemos com a diretora desse colégio, e ela pôde ali compartilhar alguns problemas, algumas dificuldades que ela tem enfrentado. E estávamos, minha esposa, Mariana e eu, e no final nós pudemos orar por ela. E no final, quando eu estava saindo já, eu fui despedir, eu dei um abraço nela, e ela foi sair, eu segurei ela ali uns 10 segundos abraçado com ela, e não falei nada e fui embora. E aí depois disso, nós encontramos a semana retrasada, ela veio falar para mim, isso tinha sido há um mês atrás, e há umas 2 semanas atrás ela veio falar comigo, que aquele abraço foi assim, como se todo um fardo tivesse sido removido das costas dela. Ela falou assim: Marcelo, você poderia ser meu filho pela idade, e você me deu um abraço de pai. E ela falou assim: mas eu entendo o abraço, eu entendo porque você tem o pai dentro de você. E aí eu compartilhei com ela, eu falei assim: é isso, Nancy, que nós temos para as pessoas aqui, para os alunos, para as famílias. É isso que nós queremos trazer para as pessoas, esse descanso. Para ela foi um alívio momentâneo, mas eu falei para ela: Deus não quer que você viva dependendo de um abraço. Deus quer te abraçar. Ele não quer que você dependa disso ou daquilo. Ele quer que você dependa dele. Meu irmão, Deus tem isso para você. Deus quer isso na sua vida. Deus não quer que você dependa de uma pessoa. Não, eu preciso de alguém para orar por mim. Quando ele ora, eu sinto alívio. Não, eu preciso colocar um louvor aqui, porque quando eu ouço esse louvor, eu sinto alívio. Pastor, mas isso é pecado? Não, não é pecado nenhum, não. Não estou falando que isso seja errado, não. Eu estou falando que isso não resolve a situação. O que Deus tem para mim e para você, como eu disse lá no início, não é um alívio momentâneo, mas é um descanso eterno. É você e eu vivermos descansados no Senhor.
descansados nele, não dependendo da oração, não dependendo de uma palavra de uma pessoa, não dependendo de nada de ninguém. Ainda que nós precisamos viver em comunidade, um dependendo do outro, um servindo ao outro, mas eu não posso, a minha paz, o meu descanso, não pode estar alicerçado numa pessoa, num amuleto, né? Hoje às vezes eu escuto na televisão, vejo algumas coisas, leva isso para a tua casa, coloca lá e a tua casa vai ficar diferente. Ou aí na casa de quem não tem, não vai ficar diferente? Meu irmão, essas coisas não estão na palavra não. Isso daí não é coisa de Deus não. Deus é suficiente para você. Você não precisa de coisas, de objetos. No Novo Testamento não existem objetos. Qualquer dia desse eu quero te falar sobre óleo ungido. Deus não tem isso no Novo Testamento. Deus não quer que você dependa de nada, de nenhum objeto. Deus não quer que você dependa de um tocador de harpa. Deus quer que você dependa dele. Sabe o que Deus tem para a sua vida? Deus quer que você dependa daquilo que Jessé, o pai de Davi, mandou para Saul. Eles chegaram para o pai de Davi, Jessé, e falaram assim: Saul está com problema, Saul está atormentado. Os servos de Saul acharam que a solução estava em Davi tocar harpa para ele. Mas Jessé, o pai de Davi, um homem já criado, um homem com relacionamento com Deus, ele entendia assim: Davi não vai resolver o problema dele. Davi vai promover alívio na vida dele, mas o que vai promover descanso, vai trazer paz, vai tirar de uma vez por todas o tormento da vida de Saul, sem depender da harpa tocada por Davi. É o que eu vou mandar para ele. Ele pegou um jumento, um animal, carregou de pão, colocou um odre de vinho e colocou um cabrito em cima desse jumento e mandou para Saul. O que eu e você precisamos é o que Jessé mandou para Saul, para que a sua vida não seja uma vida de tormento, para que a tua vida não fique dependendo: quando eu vou no culto eu sinto alívio, mas eu saio da igreja eu fico atormentado. Na igreja eu tenho paz, quando eu estou assistindo uma palavra eu tenho paz, quando eu estou ouvindo um louvor a minha vida tem paz. Mas é só eu ir para o meu trabalho, é só eu ir para a minha casa, é só eu voltar para a minha rotina que o tormento volta. Deus não tem isso para você. Deus tem paz, Deus tem descanso. E Jessé, sabendo disso, ele preparou para Davi, preparou para Saul o que ele de fato precisava. E é isso que nós vamos falar no nosso próximo bloco. Amém?